E aí, galera do Entendendo Economia, hoje nós retomamos a nossa série Economia Histórica do Brasil para falar do Brasil no século XIX. Antes eu quero dar dois recadinhos. O primeiro é para falar com vocês que o Entendendo Economia agora tem um novo integrante em sua equipe, que é o Vinícius Costa. Vocês podem ler mais sobre ele lá no nosso blog, que é o canal Entendendo Economia.blogspot.com. Estou deixando o link aqui embaixo. Ele agora é quem me ajuda a fazer os roteiros. Você então vai lá no blog e leia mais um pouquinho sobre ele. E também para anunciar para vocês que eu estou divulgando um vídeo de uma música. Vocês também vão lá no nosso blog, que lá você vai encontrar tudo direitinho. Estou deixando o link da música aqui do lado. E também, para você saber mais sobre a história dessa música, vai lá no nosso blog. Mas vamos falar então dos precedentes do século XIX para a gente entender qual foi a grande mudança. No decorrer do século XVIII, ocorrem muitas transformações no pensamento político, social e econômico. Essas transformações vindas da Europa. Em 1776, o economista inglês Adam Smith escreve A Riqueza das Nações, onde ele defende que a economia ela se autorregularia, não sendo necessário o Estado como atuante fundamental no meio econômico. Ele defende também a lei da oferta e da procura, que rege os mercados até hoje. E também que a riqueza das nações e dos estados, elas vêm principalmente da mão de obra, ou seja, da força de trabalho, e não da sua produção vinda da terra, como a agricultura e mineração, como se acreditava anteriormente a isso. É nesse contexto de um nascente capitalismo, de como nós conhecemos hoje, é que a gente começa a falar do Brasil no século XIX. No início do século XIX, a economia açucareira volta a ocupar a principal pauta de exportação brasileira. Em 1800, estima-se que o Brasil tinha entre 3.200.000 e 3.600.000 habitantes. Já há muito tempo, o Brasil passou a ter maior importância para Portugal do que a metrópole tinha para a colônia. Muitos estudiosos previam que, mais cedo ou mais tarde, o Brasil se desprenderia de Portugal buscando a sua independência. Em 1808, fugindo de Napoleão, a família real portuguesa desembarca no Rio de Janeiro e traz consigo toda a máquina do império e as pessoas mais importantes de Portugal. Altas patentes do exército, funcionários públicos, a elite econômica, advogados, comerciantes. É um ano de grandes mudanças no Brasil. Com a chegada da família real, se dá também a abertura dos portos, o que significa que agora existe a liberdade de comércio internacional do Brasil com as nações amigas, ou seja, basicamente com a Inglaterra. Os produtos portugueses foram taxados em 16% de impostos alfandegários. Já produtos das demais nações foram taxados em 24%. É fundado o Banco do Brasil, que tinha como missão aumentar a oferta de crédito e servir como agente financeiro do governo. A população já estava entre 3.600.000 e 4 milhões. As maiores cidades eram Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Paulo. Em 1810 foi assinado com a Inglaterra o Tratado de Aliança e Amizade, que reduziu as tarifas alfandegárias da Inglaterra para 15%, mais baixo até do que a tarifa dos produtos portugueses. Em 1815 é fundado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1821, Dom João retorna para Portugal, levando todo o ouro em caixa que havia, mas deixa seu filho Dom Pedro I no Brasil. A independência resultou na criação do único império sul-americano da história contemporânea,
O Brasil Império é dividido em 3 partes. Primeiro reinado, tendo Pedro I como imperador, o período regencial, que é subdividido em regências trinas e unas, e o segundo reinado, tendo Pedro II como imperador. O Brasil se torna independente no ano de 1822, mas Portugal só reconhece a independência no ano de 1825, com o pagamento de uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas. O recém-fundado Império Brasileiro não possuía todo esse dinheiro e recorreu à Inglaterra, que sem hesitar emprestou a quantia pedida, iniciando a dívida pública brasileira. Convertendo em valores atuais, o pagamento seria de cerca de 225 milhões de dólares, para valores de 2013. Dom Pedro I retorna a Portugal em 1831, abdicando ao trono quando seu filho e herdeiro, Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos. A lei então vigente determinava que o Brasil deveria ser governado por regentes até que o herdeiro ao trono completasse a maioridade. O período regencial foi o período de maior liberdade, debate político e descentralização de todo o Império. A falta da figura do imperador levou ao enfraquecimento do poder central. Foi quando as províncias conquistaram autonomia e também tiveram maior número de revoltas. Em 1840 foi dado o golpe da maioridade, proclamando o jovem Pedro de Alcântara, com 14 anos, imperador do Brasil. Pedro, agora Dom Pedro II, foi quem governou o Brasil por mais tempo até hoje. Foi imperador de 1840 a 1889. O café foi o produto principal do país e a principal locomotiva do segundo reinado, e depois da República. A partir da década de 30 do século XIX, o café passa a ser o principal produto de exportação brasileiro, frente ao declínio do açúcar. Observe que na década de 60 há uma abrupta reversão do declínio da participação do algodão nas exportações brasileiras. Isso se deve à Guerra de Secessão americana, onde os estados do norte não mais compravam algodão dos estados do sul, então eles tiveram que passar a comprar aqui do Brasil. Mas depois da guerra, as exportações novamente voltam a cair. A partir da década de 80, a exportação da borracha também ganha destaque pela expansão à Amazônia. A riqueza trazida pela borracha foi tanta que Manaus ficou conhecida como a Paris dos Trópicos. O marco desse período de riquezas foi a construção do Teatro Amazonas, inaugurado em 1896. Mas mesmo com o crescimento da participação da borracha, o café continua a expandir-se. Em 1844 se elevou de 15% para 30% o imposto para importação de mercadorias da Inglaterra, como tecidos e ferramentas, sendo que em alguns casos chegava a incríveis 60%. O efeito desse protecionismo foi positivo, porque estabilizou o câmbio e reequilibrou a balança comercial. A mão de obra até a primeira metade do século foi essencialmente escrava. Você consegue ver por esses dois gráficos, ambos mostrando em valores absolutos, mas o segundo detalhando em números, que a partir da década de 50 há uma queda gigantesca do tráfico de escravos e depois da década de 60 já não há mais o tráfico de escravos. Isso se deve à criação, em 1850, da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de negros africanos para o Brasil. Em 1850 também é aprovada a Lei de Terras, primeira lei que regulamenta a posse e a propriedade no Brasil. Agora também 2 gráficos, só que agora apresentando os números de imigração. É muito parecido com os 2 gráficos anteriores, um mostrando em linha, sem os valores, e o outro mostrando os valores. Você consegue ver no primeiro gráfico que após a década de 50 o volume de imigrantes para o Brasil só cresce. Em 1871 é criada a Lei do Ventre Livre, que garantia que filhos de escravos não poderiam ser escravizados, tendo o Estado que pagar uma indenização para os fazendeiros. Em 1885 é criada a Lei dos Sexagenários, que garantia a liberdade para os escravos com mais de 65 anos. Mas a abolição da escravidão foi o golpe final no Império, que era a única monarquia das Américas. A República foi proclamada sem resistência. O primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que governou de 15 de novembro de 1889 até 23 de novembro de 1891. Seu governo foi muito instável,
procurou centralizar o poder e mandou fechar o Congresso Nacional. A grande crise econômica que marca o final do século XIX, já na República, é a crise do encilhamento. Depois farei um vídeo falando sobre crises mais detalhadamente. O encilhamento foi uma bolha econômica enorme. O governo estava incentivando a criação de indústrias através de crédito barato. O que aconteceu é que vários empresários criavam empresas fantasmas, listavam na bolsa de valores e, na euforia dos empresários, as empresas cresciam nas bolsas. Mas eram empresas que não existiam de verdade. Essa bolha cresceu até estourar. As consequências foram uma inflação grande, devido à grande circulação de papel moeda, a falência de várias empresas, muitas que nem existiam, e uma desconfiança enorme dos investidores. Lembrando que a gente vai continuar a série do Economia Histórica do Brasil. Nosso próximo e último vídeo da série vai ser o Brasil no século XX. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo Entendendo Economia.